O Gonçalo Cadilho deu a volta ao mundo para descobrir o seu planisfério pessoal e a partir daqui, e a regressar aqui, à Figueira da Foz, já visitou dezenas ou mesmo centenas de lugares que deram histórias fascinantes para os seus livros. Olá Gonçalo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer conhecê-lo. Tem uma vida repleta de viagens, ainda não está cansado de viajar? A vida é uma viagem, não é? Uma pessoa quando está cansada de viajar, acho que está cansada de viver. Também há outra forma de responder, que é, acho que o Hemingway dizia: quem está cansado de Paris está cansado da vida, não é? Eu acho que também quem está cansado de viajar está cansado da vida. Agora, claro que estou cansado eu estaria muito cansado de viajar se viajasse hoje como viajava quando tinha 20 anos, que não tinha dinheiro, tinha uma mochila a pesar-me nas costas porque levava a comida toda e a tenda lá dentro e dormia nos autocarros da noite, nos comboios noturnos para poupar dinheiro numa pensão, dormia nos bancos do jardim se sabia que não ia chover, quer dizer, isso aos 20 anos aguenta-se, aos 50 não, portanto não estou cansado de viajar porque tenho conseguido ir adaptando a forma de viagem à idade que vou tendo. Ainda há lugares onde nunca foi e quer ir? E haverá sempre, estou em paz comigo sobre isso. É claro que é impossível ir a todos os lugares, nomeadamente é impossível ir a todos os lugares onde gostaríamos de ir. Portanto, fui a tantos já que jamais alguma vez, quando eu tinha a tua idade, pensei que iria um dia a estes lugares todos, não é? Portanto, estou perfeitamente feliz com esse privilégio de ter ido a tantos lugares e aqueles que ainda faltam ficarão por faltar ou ficarão na lista, não sei. Mas também costuma dizer que não é um viajante que viaja para pôr o ponto no mapa, ou seja, não serão os lugares o mais importante. Pois, isso é outra questão, é que quando tenho que optar por uma nova viagem, se calhar a minha primeira escolha é regressar a um lugar onde já estive para reencontrar amigos ou para ver o que é que esse lugar entretanto se tornou ou para ver o que é que eu me tornei nesse lugar, do que ir a um lugar novo. Digamos que aquela sede de conhecer novos sítios hoje em dia já não é tão forte como há 10 ou 15 anos atrás, portanto continuo a viajar muito, mas vou muitas vezes também a lugares onde já estive. Tem alguma viagem que seja a viagem da sua vida? Não, isso é como perguntar a um pai com 5 ou 6 filhos. Qual é o filho favorito? Se calhar ele tem, se calhar um pai, eu não sei, só tenho um, mas se calhar um pai com 6 filhos sabe dizer a resposta, mas todas elas de alguma maneira foram importantes e se eu for pelo aspecto literário, quer dizer, aquela que resultou melhor em livro, eu talvez dissesse que a viagem do África acima foi a que resultou melhor em livro. Não quer dizer que esse seja o meu melhor livro, aliás, eles são todos muito diferentes, mas acho que esse binómio, aquilo que aconteceu na viagem e aquilo que depois transpareceu no livro, acho que foi a viagem que resultou melhor. Como estávamos a dizer, já foi a milhares de lugares, já fez imensas viagens, já tem uma carreira longa, porque isto é uma carreira, é a sua profissão. O que é que procura quando faz uma viagem? Bom, não há uma resposta única. Claro que ainda há espaço dentro de mim para, numa viagem, procurar aquilo que é perfeitamente emocional e íntimo numa viagem, que não tem que aparecer na profissão. Sei lá, coisas tão simples como uma pessoa encontrar-se a si própria, descobrir pedaços dentro de si que não sabia que existiam. Essas coisas que é mais fácil explotar esses processos quando estamos a viajar do que quando fazemos a rotina do dia-a-dia, trabalho, voltar para casa, fim de semana, essas coisas. Agora, no meu caso concreto de ser um viajante profissional, o que é que eu procuro numa viagem? Procuro que dela resulte qualquer coisa de útil para o meu trabalho. Que pode ser estar a escrever um livro, pode ser estar a rodar um documentário, pode ser estar procura de novos estímulos para novos projetos, tantas coisas.
viaja e falou da intimidade da viagem, da parte mais íntima de se descobrir até a si próprio de cada vez que viaja. E o Gonçalo é um viajante solitário, viaja quase sempre sozinho, ou pelo menos na maioria das vezes fala dessa forma. E eu li algures o Gonçalo escrever que viajar em grupo fecha-nos dentro do próprio grupo, viajar sozinho abre-nos para o resto das pessoas. Esta é uma máxima que usa, acha que de facto é, não diria preferível, mas que viajar sozinho tem outro... Depende do que é que as pessoas procuram quando viajam. Por exemplo, também acredito que quando viajamos com um parceiro, uma namorada, ficamos completamente seguros se realmente queremos ou não continuar com essa pessoa. Viajar em grupo, ou no caso em casal, põe-nos à prova e acho que também é uma ótima, portanto essa pode ser uma boa razão para viajar. Perceber se a pessoa com quem estamos a partilhar a nossa vida está, certo, como dizem os indianos, it's a suitable, não é? Quando um casamento é suitable, porque eles fazem aquela coisa dos casamentos arranjados. Portanto, se essa pessoa é adequada para continuar pela vida fora. Mas, portanto, voltando ao meu caso, em que eu viajo sozinho, pois muito daquilo que eu transmito, procuro escrever nas viagens, tem a ver com encontros, com a parte dos encontros. E, efetivamente, a viajar em grupo não é fácil ter encontros com... As pessoas fecham-se no grupo, como eu disse, quando viajam. A viajar sozinho estamos sempre a fazer conhecimentos e essa é uma das vertentes importantes da minha escrita, é o encontro com o outro, e daí eu optar por viajar sozinho. Há pouco estava a falar nas viagens que fazia há uns anos atrás, que eram muito, e relata isso várias vezes e fala muito sobre isso, sobre o dormir num autocarro para poupar dinheiro no hotel, fazer viagens o mais barato possível. Sim. Neste momento já não faz exatamente assim. Como é que compara esse tempo com o tempo de agora? O que é que mudou? Bem, antes de mais, mudou a idade que eu tenho no bilhete de identidade, quer dizer, mudou a minha idade, não é? E a minha disponibilidade e a resistência física e as dores nas costas, tudo isso mudou. Também, felizmente, mudou a conta bancária. Já não tenho que me preocupar se gastar 20 euros numa noite de pensão vai alterar ou não o orçamento, não é? E acho que também essa forma de viajar está ligada, não é apenas o poupar dinheiro, não é apenas o desconforto, é também uma forma um bocado mais, não é aventureira, não é propriamente essa a palavra aventura, mas há uma certa incógnita em deixar as coisas correrem ao acaso, que também é material literário. O meu primeiro livro, Planisfério Pessoal, grande parte, acho eu, do interesse do livro é essa forma de viajar que uma pessoa nunca sabe. Também não havia internet na altura, havia muito pouco, portanto era mesmo aventura saber onde é que eu ia ficar no próximo dia, na próxima noite, onde é que ia dormir. Hoje em dia está tudo na net, não é? Por outro lado, quer dizer, eu também, à medida que fui crescendo e que fui, enfim, envelhecendo, comecei-me a interessar por outros temas um bocado mais culturais, mais densos, intelectualmente, nível história e literatura, essas coisas. Portanto, também comecei a procurar outro tipo de desafios nas viagens que fazia. Bom, portanto, acho que essa forma de viajar tem um estímulo muito forte para quem quer correr riscos, para quem quer ir ao encontro daquilo que a vida proporcionar. Não quer dizer que ainda não possa vir a fazer isso, e às vezes faço, mas hoje em dia estou mais preocupado em outro tipo de segurança e conforto para poder ter outro tipo também de escrita e de projetos. Mas acha que é mais jornalista ou mais escritor? Definitivamente, eu já não me identifico com o trabalho jornalístico, quer dizer, não, já passou há muito tempo. Ou seja, digamos, de jornalista passei para colunista, se quisermos, não tenho a liberdade de escrever sobre o que quero, portanto, é mesmo uma coluna de opinião que eu faço hoje em dia quando falamos de escrita na imprensa, e nos livros definitivamente já não tenho qualquer
qualquer camisa de forças ligada ao jornalismo, da verdade, da factualidade, do interesse de servir o interesse do público. Isso já não me preocupa como preocupava, isso sim, nos anos 90, quando eu escrevia para a grande reportagem, para o Expresso, e se pegares numa dessas reportagens vais ler que são extremamente factuais, não transmitem nada do que eu sinto, do que eu provo, do que eu me emociono, portanto, assim, definitivamente arrumei na minha escrita a parte jornalística. Vamos então às viagens propriamente ditas e entrar um bocadinho até mais nos livros. O Gonçalo tem um fascínio, ou pelo menos tem mostrado muito isso nos livros que publica, por viajantes que são viajantes míticos. Temos Fernando Mendes Pinto, Fernando Magalhães, mais recentemente Santo António, não é? que até diz que as pessoas não tinham bem noção de que ele era um viajante. O Gonçalo quer transformar-se também num viajante mítico. Não. Eu faço-lhe esta pergunta claramente como uma provocação, porque também li uma entrevista sua em que dizia que espera que daqui a não sei quantos anos haja literatura de viagem melhor para ler do que a sua, ou seja, daqui a muitos anos. E portanto não se leva demasiado a sério, não no mau sentido da expressão, evidentemente. Pois, não estou a tentar nada disso. Bom, há uma coisa talvez mais importante do que o facto desses viajantes se poderem considerar míticos ou não, que é a história de Portugal, não é? Ou seja, são viajantes portugueses, mais do que míticos, são portugueses. Foi isso que me interessou quando peguei numa forma biográfica, numa espécie de pesquisa, de inquérito, não diria académico ou histórico ou de historiador, não é essa a minha abordagem, é precisamente uma abordagem um bocado laica, um bocado desprendida. Portanto, não quero estar amarrado às condicionantes do jornalista ou do historiador quando pego nestes viajantes. Quero abordá-los através da minha sensibilidade, da minha perspectiva, mas a razão principal que os une aos três e que chamou a atenção para eles foi o facto de serem portugueses, não é? E enfim, porque sou português, porque provavelmente há viajantes bem mais interessantes do que Fernão Mendes Pinto em termos objetivos da viagem que fizeram. Marco Polo, por exemplo, não é? É bem mais... E muitos personagens à volta desse período, nesse aspecto. O que Fernão Mendes Pinto tem de extraordinário é ter conseguido ser a primeira geração de europeus a viajar daquela maneira no Oriente. Mas há uma coisa que várias vezes me pedem para comentar, que é esta ideia de que os portugueses são grandes viajantes. Eu acho que não são nem grandes, nem grandes nem pequenos. São viajantes quando calha, quando podem, como qualquer outro povo. Não é tipo, somos nós que descobrimos que no meio tempo ainda está nos nossos genes. Não está nada. Agora, se calhar está mais nos nossos genes emigrar por desespero, para fugir à fome, do que ir com o espírito viajante, de aventura, de saber o que é que está do outro lado. Precisamente porque são casos, pelo contrário, pouco comuns na nossa história. E porque é a nossa história, porque é deles. E todos estes viajantes de que estamos a falar eram navegadores marítimos, no fundo, não é? E o Gonçalo, tanto na primeira volta ao mundo que depois deu origem ao planisfério pessoal, como creio que na concepção de alguns destes livros sobre os viajantes, recorreu muito ao transporte marítimo e parece que quase de aversão ao avião, não diria aversão, mas tentando colocar esse desafio a si próprio. Porquê que fez essa opção, por exemplo, na primeira volta ao mundo, de não usar aviões? Eu cresci na Figueira, comunicar, a contatar com australianos e californianos e sul-africanos, enfim, surfistas que tinham acabado de estudo, ou tinham mudado de emprego, ou simplesmente tinham juntado dinheiro para comprarem um bilhete à volta do mundo, um round the world, é assim que se chama, que era perfeitamente banal na cultura deles, nas perspectivas de vida. A uma certa altura da vida deles, tirar um ano sabático, se quisermos, um gap year. No caso, eram surfistas e foi por isso que eu os conhecia. Paravam na Figueira para fazer surf
E desde o princípio dos anos 80 que eu comunicava com estas pessoas e sabia que era muito fácil, bastava juntar um bocado de dinheiro para fazer uma volta ao mundo utilizando um bilhete de avião volta ao mundo. Portanto, quando eu quis lançar o desafio ao Expresso, mesmo sabendo que em Portugal isso era inédito, que bastava-me dizer vou dar uma volta ao mundo, não mencionar mais nada, que já era suficiente para cativar o interesse, quer do jornal, quer dos leitores, mas eu não ia ficar bem comigo próprio, porque sabia que estava a aproveitar-me de uma ignorância no país onde eu vivia, mas que fora disso era perfeitamente banal, não queria aproveitar essa alavanca. Portanto, uma coisa que eu sabia que aí sim era de facto fora do comum, havia pouquíssimas pessoas com esse testemunho, de andarem a viajar sem apanhar aviões, dar uma volta ao mundo sem apanhar aviões. Portanto, por uma questão de honestidade intelectual, para comigo próprio, eu só considerei o projeto de fazer a volta ao mundo sem aviões. Isso é que realmente era diferente. E tanto é assim que ainda hoje não há assim muita... Como é que isso se consegue? Porque não há navios a fazer... Bem, sim, há. Hoje é mais fácil ainda com a internet. Na altura tinha muita dificuldade, era com os faxes e não sei o quê, telex, essas coisas, para contatar as grandes companhias de navegação, estou a falar obviamente de armadores que têm cargueiros, de mercadorias, claro, já não há transatlânticos, isso acabou. E os cruzeiros, não era isso que eu queria, os cruzeiros não dão voltas ao mundo, de vez em quando há aí um que diz que faz esse projeto e tal, mas não era isso que eu queria. Portanto, eu sabia, tinha estado em França e Itália a pesquisar em algumas livrarias, inclusive encontrado um livro que está por aí, que já não faz sentido nenhum livro desses, na net está tudo, que era Guia às Viagens em Cargueiro, e que dava algumas, um livro francês, um autor francês, que dava algumas indicações, dicas, e depois os contactos de algumas companhias, das grandes companhias de cargueiro, de viagem de cargueiro. Eu comecei a procurar, a ver onde é que conseguia e com dificuldade consegui 3 ou 4 passagens, que era o que eu precisava, uma para o Atlântico, outra para o Pacífico, outra para o Índico. Para os continentes, no fundo, não é? Sim, e depois pelo meio ia viajando. Mas eram viagens longas. Eram viagens longas, de 5 semanas, 6 semanas, 4 semanas, depende. Às vezes podia haver atrasos, chegávamos a um porto e se os cargueiros tinham que esperar, ou se o porto não tinha um lugar vago, ou se havia uma greve de estivadores, essas coisas podiam atrasar a viagem. Mas eu também não tinha datas para regressar, portanto, para mim isso era mais um capítulo interessante para o livro, quer dizer, que é o planisfério pessoal. Mas havia mais pessoas nesses... Como é que isso funcionava? Há muita gente... Não haverá muita, não é? Porque não é esse o objetivo dos cargueiros. Exato, como é que isso... não é esse o objetivo. Portanto, há cargueiros que só têm uma cabine, há cargueiros que para uma pessoa? Para uma pessoa ou para um casal. Há cargueiros que têm 2 ou 3 cabines livres. Portanto, depende das viagens. Eu tive uma viagem de Jakarta para Bombaim, Mumbai, como se diz agora, que tinha um casal americano. A viagem de Espanha para Nova Iorque fui sozinho. A viagem do Pacífico, foram 2 no Pacífico, uma delas fui sozinho, não tinha mais ninguém, que era a da Nova Zelândia para o Japão, China, e eu era o único passageiro, e na viagem do Canal do Panamá para a Nova Zelândia tinha um casal alemão também. Portanto, às vezes, sim, havia outros passageiros. E o que é que faziam durante esse tempo? Aproveitavam para ir escrevendo? Não muito, porque os cargueiros, eu conto essa história também no livro, no Planisfério Pessoal. No início eu pensei que sim, que ia escrever imenso, que ia ler imenso, mas os cargueiros vibram imenso, porque o tamanho do motor põe o cargueiro todo a vibrar. É uma vibração que eu chamo subliminar, no livro chamo subliminar. Portanto, nós vamos a caminhar, estamos sentados, estamos em pé a olhar para o mar e há sempre esta vibração na planta dos pés que atua como uma massagem e que nos induz uma certa sonolência e então eu, quer dizer, nos cargueiros andava sempre assim meio mencionado, assim num estado zen, que parecia que a parte cerebral estava assim meio anestesiada e eu tinha que trabalhar, portanto eu de alguma maneira arranjava um horário para trabalhar, bebia café e punha-me a trabalhar, mas era muito difícil. Uma pessoa, eu levava a viola, portanto estava a viajar com a viola, e o que eu gostava mais era de sentar-me na proa, e com os pés já pendurados assim a 30 metros acima do nível do mar, quando estava calmo, tocava viola. Ou então lia livros assim fáceis, porque livros mais complicados eu não conseguia. Conseguia lê-los. Mas e conseguia cumprir os prazos do jornal?
Nessas semanas então tinha o quê? Tinha que deixar textos adiantados? Era o que eu fazia, portanto, eu tinha, por exemplo, no caso do Pacífico, foi a travessia mais longa, que foi 5 semanas, já sabia que íamos ter uma escala no Tahiti. Passado 2 semanas e meia chegávamos ao Tahiti. Então, o que eu fiz foi, no Panamá, antes de entrar para o cargueiro, deixei 2 crónicas, e depois 2 semanas e meia depois enviei a outra, a que faltava, não é? E depois tinha mais 3 semanas até chegar à Nova Zelândia, portanto, do canal do Panamá até ao Tahiti deixei 2, e quando cheguei desembarquei no Tahiti também deixei 3. O que é que eu falava nesses casos? Pois, era um bocado aquilo, como é que é a expressão, é fazer render o peixe, não é? No caso, por exemplo, quando cheguei ao Tahiti, uma das crónicas era só algumas mini-biografias dos embarcadiços, dos marinheiros, que não se chamam marinheiros, já não existem marinheiros, era o técnico de informática, era o engenheiro civil, o mecânico, quer dizer, as pessoas tentavam conhecer as histórias deles e falar com eles. Porque eram pessoas com percursos de vida completamente diferentes, primeiro por aquilo que faziam, e depois porque vinham de culturas do Kiribati, ou do Nepal, ou portanto, pessoas da Libéria, eram pessoas com vidas que eu tentava apanhar essas diferenças culturais e falava disso. Esses muitas vezes há alguns países dos quais nós nem sequer sabemos que existem, são tantos e com nomes tão estranhos, e com pessoas que vivem de formas diferentes de nós. E atualmente, quando se fala em viagens, fala-se muito no choque cultural. Mas não sei se concorda ou não, mas a verdade é que existe tanta informação que nós já sabemos mais ou menos com o que é que podemos contar em determinados lugares, pelo menos aqueles onde toda a gente vai. O Gonçalo ainda se choca quando viaja? Bom, uma coisa é... Ainda se choca, ainda surpreende. Uma coisa é tu surpreenderes, tu chocares, foi a palavra de chocar e surpreenderes, isso aí acho que hoje em dia as pessoas já sabem com o que é que se vão surpreender, já está tudo partilhado nas redes sociais. Outra coisa é tu mesmo assim, a nível de sensibilidade, continuares a ficar chocado. Eu estou farto de saber que eu, se eu for à Índia, vou ver a miséria por todo lado, e miséria, mesmo assim vou ficar chocado, quer dizer, como vês uma criança enxutar um cão numa lixeira, porque o cão farejou comida, e a criança enxota o cão para ir buscá-la, o que é isto, que humanidade é esta? Ficas chocado, mas já não ficas surpreendido, no sentido que estás farto de saber que aquilo existe, toda a gente fala disso, não é? Quando eu comecei a viajar não havia este género de informação. Até por isso as viagens atualmente são diferentes, ou não? Eu acho que sim, acho que são. Acho que é um paradoxo que as pessoas viajam cada vez mais e sabem tudo o que é que vão encontrar, e no entanto ainda se continua a passar esta ideia de que viajar é uma aventura. Não é? Está cada vez mais banalizado. E as pessoas planeiam muitas viagens, é muito fácil de planear o avião daqui para ali, depois chegamos lá, apanhamos o autocarro para não sei onde. E há tanta alternativa, se isto não funciona, vais à net, já sabes que existe outra, quer dizer, claro. Num país onde não falas a língua e tu percebes que o comboio já partiu, perdeste o comboio, o que é que podes fazer agora? Vais à net e dizem que há um autocarro a 10 km, metes-te num táxi, tem lá o terminal do autocarro e sai o autocarro ali uma hora. Mas o Gonçalo já viaja assim ou não? Ou seja, quando está num sítio e tem uma adversidade, usa os recursos que existem atualmente para resolver a adversidade? Claro. Já não fala com as pessoas? Não é isso, nesse sentido? Quer dizer, eu não falo com as pessoas. Se calhar, neste caso concreto, partindo do pressuposto que as pessoas falam a mesma língua que eu falo, sim, inglês, uma coisa que se souberes... Se tu viajares, sabes isso, nomeadamente países do terceiro mundo e certas culturas, por exemplo, há culturas que preferem dizer uma mentira ou dizer uma informação falsa do que contrariar, dizerem que não sabem. Mas é uma questão cultural, não é por maldade. As pessoas preferem dizer qualquer coisa, mesmo não sabendo o que é que estão a dizer, do que admitir que não sabem. Ou então há outras culturas onde... Por exemplo, estou a pensar muito ali na África, as pessoas dizem qualquer coisa sem terem qualquer preocupação com verificar a veracidade do que estão a dizer. Por exemplo, há 3 anos atrás havia um autocarro que saía, mas nunca mais fizeram nada. Não? Portanto, estão a dar uma informação que só há 3 anos atrás é que tinha validade e não se preocupam. Será que ainda hoje é assim?
Eu Claro. dizer, há 3 anos atrás havia. Não, afirmo-me com toda a certeza. Sim, há um autocarro que sai às 3 anos saíamos. Quer dizer, é uma coisa na Europa, e se fores para a Europa do Norte ainda mais difícil, é tu apanhares uma informação dessas. As pessoas, a primeira coisa que tentam ser é extremamente factuais e precisas, não é? Accurate. Portanto, então, vistas as coisas neste prisma, que ótimo, que tenho um site qualquer, uma aplicação qualquer que me dá o horário atualizado, não é? É óbvio. É óbvio que isso. E situações, muitas pessoas para viajar preocupam-se muito com questões de segurança. Quais é que são os cuidados que têm em determinados países que ou são mais perigosos ou... Quer dizer, depende do que é que as pessoas vão fazer nas suas viagens. Eu não vou à procura de percalços ou de se eles acontecerem, mas não vou à procura. Portanto, uma das minhas regras básicas é em terra onde estiveres, faz como devias fazer. Essa a frase. E, nomeadamente, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com saber se as pessoas andam a fazer uma certo itinerário, certos horários, se não fazem, porque é perigoso, eu também não faço, não é? Deu sempre este exemplo que em El Salvador, que é um país bastante violento, isto já foi há uns anos atrás, já foi há bastantes anos, mas havia a cidade A e a cidade B. Havia uma estrada que ligava as duas diretamente, mas essa estrada era regularmente assaltada. Havia uma banda de assaltantes que paravam os autocarros e assaltavam os passageiros. E então eu percebi que as pessoas não faziam do ponto A para o ponto B o autocarro direto, preferiam ir do ponto A ao ponto C, imagina, é um autocarro, e do ponto C para o ponto B, outro. Preferiam fazer um percurso mais longo, mas mais seguro do que... É óbvio que eu não vou dizer, está bem, eu vou pelo ponto A, porque eles são tontos, vão pelo lugar mais distante. Não, há uma razão para isso. Portanto, a minha regra número 1 é importante perceber quais é que são as razões para fazerem determinadas coisas que nós achamos estapafúrdias. Muito bem, já estamos mesmo a terminar e estamos aqui na Figueira da Foz, que é a sua cidade natal, onde viveu pelo menos a maior parte da vida. É sempre bom regressar à Figueira da Foz. Não há coisa melhor numa viagem do que o regresso, eu acho, porque completa a viagem, fecha, não é? Portanto, como eu digo sempre, atenção a não confundir um viajante com um nómada. Um nómada não tem um sítio onde regressar. Eu não me identifico como um nómada, não quereria ser um nómada, quer dizer, acho que só com o regresso é que eu consigo, primeiro, olhar para trás, depois olhar para a frente, não é? Para a próxima viagem e tirar sentido de que terminou. Agora, no caso da Figueira da Foz, tive sorte. Acho que sim, acho que tive muita sorte em nascer aqui e crescer aqui. Se calhar se tivesse nascido e crescido na Guarda ou em Monção, era isso que eu dizia nesses dois sítios, não é? Mas não, foi a Figueira, depois permitiu-me ter acesso ao surf, que é uma das atividades que orientam a minha vida, desde os 12 anos que faço surf, portanto, e a Figueira é excelente para isso, é um lugar muito bom. E depois, quer dizer, é a minha cidade, há lugares onde eu já estive, sei lá, na Nova Zelândia, na África do Sul, que achei extraordinários, e isso, podia ficar aqui a viver para sempre, não é verdade? Não podia, porque nós portugueses estamos muito ligados às nossas raízes, quer dizer, nós portugueses, se fores ter com um português de quarta geração dos Estados Unidos, que os tetravós emigraram para lá, ele não está ligado a raízes nenhuma, mas faz parte é uma coisa cultural. Da mesma maneira que os americanos não estão propriamente ligados, tu vês que eles mudam de vida, mudam de lugar, mudam assim com uma facilidade, lá está, é cultural. Nós portugueses estamos muito ligados às raízes, ao lugar, e as minhas raízes são estas, portanto fico sempre contente por regressar. E do que é que sente mais falta quando está fora? Na realidade, eu tento não sentir falta de... Quer dizer, claro que sinto falta da família, mas tento viver cada momento no lugar onde ele está a ser vivido, digamos assim. Ou seja, se eu estou a viajar, não estou a sentir falta do que deixei para trás. Isso é absurdo. É quase que
gozar com as pessoas que não podem viajar, não é? Portanto, Mas não é saudosista, ou seja, também não pensa muito naquilo que já passou, está sempre Não, a pensar para a frente. Sim, posso. Há sempre um bocadinho, todos somos um bocadinho, não é? Mas Se calhar tenho essa segurança de saber que o regresso acontecerá e que será uma coisa boa, portanto, quando regressar terei saudades do regresso. Muito bem. Antes de terminar, gostava só de lhe perguntar como é que olha para a situação atual de Portugal, no que diz respeito ao turismo. Portugal tem nos últimos anos sido imensamente descoberto por imensas pessoas. Como é que olha para esta situação? Bem, é uma moda que faz parte do funcionamento do turismo na Europa e no Ocidente, mas basicamente na Europa. É muito baseado nesta next new thing. O que é que está a dar agora? Agora está a dar o Porto e Lisboa. Toda a gente fala destas cidades e a nível europeu há uma febre de vir aqui conhecer isto. E vai passar e a moda depois há de ir para outras cidades. Já foi Dublin, já foi Praga, já foi Sevilha, só se falava disso. E agora está na moda. Pronto, não acha que será um turismo mais como o de Paris ou como o de Barcelona, que é um turismo mais fixo? Acho que não temos atrativos para fazer esse tipo de analogia. Roma, Veneza, Paris são sempre as cidades que estarão no topo das preferências e é um mito que é inoxidável. Acho que Lisboa, Porto, não tem nada disso para ser um mito inoxidável que ainda daqui a 30 anos, portanto é assim que não eram antes, não é? Claro. Agora, acho que as pessoas também se habituaram a colocar estas cidades na rota do turismo europeu, portanto isto não vai voltar ao que era de antes, não é? Vai sempre ter um ajuste, mas não vai ficar outra vez como era há 15 anos atrás, por exemplo. E a nível do país, não é? Do nosso país, eu acho ótimo estarmos a ter turismo, temos a receber dinheiro para isso, as cidades melhoraram imenso o seu aspecto, a sua dignidade, agora queixam-se os habitantes de Lisboa e do Porto dos preços e tal, mas isso é um mundo, portanto quando passar vai ficar uma cidade mais habitável, uma cidade com mais orgulho de si própria, e as pessoas dessa cidade aí vão poder já que desejaram tanto e não tinham acesso por causa dos preços, vão finalmente poder fazer esse upgrade de ir viver para o centro histórico. Ok, muito obrigado. Okay.